Meus irmãos, estamos no mês de missões estaduais. A nossa convenção vai estar em assembleia a partir de quinta-feira lá em Parnaíba. E nós precisamos pensar na urgente evangelização do nosso Estado. Apesar do crescimento do número de evangélicos no Brasil, já há uma previsão de que o Brasil, nos próximos 20 anos, será metade de evangélicos. O que acontece no resto do Brasil não acontece no Piauí. O crescimento que a gente tem dos evangélicos no Brasil, infelizmente, por algum motivo, não acontece no Piauí. Acho que nós temos muitas coisas para pensar e questionar a nós mesmos, não a ninguém. Por que isso não está acontecendo? Os irmãos terem uma ideia, nós temos igrejas evangélicas em todas as cidades do Piauí, todas. Não há uma cidade do Piauí que não tenha uma igreja evangélica. No entanto, no interior do estado, nessas cidades que têm igreja evangélica, toda cidade tem pelo menos uma igreja evangélica. Em todas essas cidades, a média de não evangélicos é de 96%. Em outras palavras, a média de evangélicos é de 4%. Então, algo está muito errado conosco. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para as nossas igrejas, e ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, alguma coisa está errada. Em 10 anos, nós saímos de 6,02% de evangélicos para 9,7%. Um crescimento de 3% em 10 anos. Isso é assustador. Isso é a gente prever que o Piauí vai continuar em trevas se a gente não fizer algo urgente. Urgente. Eu louvo a Deus pelo que a nossa igreja tem feito, irmãos. Acho que nós fizemos muita coisa, mas eu creio que nós podíamos ter feito mais do que o que fizemos. Mais do que o que temos feito. Domingo passado eu fiquei muito incomodado aqui, porque o irmão Assis era que dava as comunicações, e os irmãos me caçaram das comunicações. Hoje é porque viajou todo mundo, aí sobrou para mim, né? Mas me caçaram das comunicações. Aí o irmão Assis ficou o comunicador de domingo passado, e eu estou aqui atrás, olhando o irmão Assis fazendo as comunicações. E eu fiquei muito incomodado, porque a maioria dos avisos envolvia dinheiro. O irmão Assis não falou isso assim, mas quase 100% dos avisos envolvia dinheiro. Eu disse: Deus meu, será que nós vamos ter que ficar falando de dinheiro o tempo todo? Porque esse negócio de falar de dinheiro no meio evangélico é complicado demais. Porque tem gente fazendo campanha de R$1.000, não sei quantos de R$1.000 para pagar jatinho, em nome do evangelho. Tem gente vendendo igreja com porta fechada, com crente, com tudo, em nome do evangelho. E aí, quando a gente fala de dinheiro, é uma coisa muito constrangedora, que parece que nós estamos dizendo a mesma coisa que todo mundo está dizendo. Aí hoje eu resolvi dizer: irmãos, eu preciso abrir o coração para os irmãos sobre a obra missionária da nossa igreja. Porque eu não tenho para quem dividir, a não ser para os irmãos. Eu não posso pedir nada para ninguém, a não ser para os irmãos. Os irmãos são membros congregados dessa igreja. Os irmãos são piauienses tanto quanto eu, amam essa terra tanto quanto eu, querem a salvação dessa terra tanto quanto eu, então eu tenho que dividir com os irmãos, não posso dividir com ninguém. Mesmo que o governo do estado fizesse e não vai fazer, e não pode fazer, e não deve fazer, mas mesmo que fizesse e dissesse: olha, eu vou apoiar vocês aí para abrir igreja no interior, e eu ia dizer: não quero, não precisamos, porque Deus não nos deu essa missão para ser dividida com quem não crê. Essa missão é para ser dividida com os que creem, que somos nós. Então eu fiquei matutando com os meus botões e o meu coração e o Espírito de Deus, e dizendo: Senhor, o que eu posso falar com a nossa igreja hoje de manhã, numa campanha de missões estaduais? Welton, eu peguei esses slides de 2010.
Em 2010 nós tínhamos 5 congregações, mas em 2008 nós tínhamos uma congregação. Era a Congregação Batista Esperança, que ainda é nossa congregação. Hoje, pela misericórdia de Deus, no dia 27 de junho, mês passado, nós chegamos a 12 congregações, de 1 para 12, em 4 anos. 2008, 3 anos, né, Miriam? Miriam está me corrigindo ali. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Saímos de 1 para 12 congregações. Isso é um avanço estupendo. Mas ainda tem mais. E eu fui lá na Bíblia, no Novo Testamento, e encontrei o apóstolo Paulo viajando para pregar o Evangelho. Não sei se os irmãos vão conseguir ler. Se você não conseguir, o texto é Atos 16, de 7 a 9. Só para resumir o texto. Mas era a viagem missionária de Paulo, e o texto diz assim: tendo chegado diante de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Fico imaginando Paulo com todo um projeto de evangelização, com todo um projeto de plantação de igrejas, e Paulo era incansável. E aí Paulo tem um plano, tem um projeto, uma rota a seguir, e de repente o texto não revela como, se Paulo estava orando, se Paulo estava dormindo, se Paulo estava lendo os seus pergaminhos, mas a verdade é que ele teve de Deus um sentimento que ele não deveria cumprir a rota. Ele não deveria ir a Bitínia. E aí ficaram, na verdade, mudando de rota e esperando uma direção do Senhor. E o texto diz que ele teve uma visão. Não foi sonho, foi uma visão. E nessa visão, um homem macedônio suplicava que ele tomasse um rumo diferente, que fosse a Macedônia ajudá-los. E Paulo fez isso. E começou pela cidade de Filipos. E o resultado, os irmãos podem encontrar na carta de Paulo aos Filipenses. Mas eu destaquei aí 2 versículos, do capítulo 4, versos 10 e 14. Porque quando Paulo vai ali, ele continua o seu trabalho missionário. Mas aquela igreja que é fruto da visão de um homem que suplicava ajuda, foi a igreja que mais socorreu Paulo. Socorreu de tal modo que Paulo diz que eles suplicavam pelo privilégio de ajudar a obra missionária. Então, nesse resumo aqui, de uma das ajudas que essa igreja manda para ele, Paulo diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Paulo sentia-se na obra missionária muitas vezes em aflição, por falta de recursos, por falta de condições de fazer a obra. E quando aquela igreja lhe enviou ajuda, ele agradece, e ele vai dizer no texto inteiro que ele não estava agradecendo porque não tivesse aprendido a passar necessidades. E ele vai dizer nesse versículo 13, que nós citamos muito, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, ele vai dizer para a igreja que ele aceitava e agradecia a ajuda, mas ele tinha aprendido a viver em toda circunstância.
O tudo posso, ele diz, na verdade, eu aprendi a viver com fartura ou a não ter nada. Tudo posso. Posso passar em toda situação por Cristo Jesus. Mas ele diz que a igreja fez bem em participar da sua aflição. Propositadamente, eu convidei a estar conosco nesses meses de missões estaduais alguns dos nossos missionários das congregações. Não daria, lógico, para trazer todos os 12 missionários. Mas nós trouxemos alguns desses missionários e os irmãos os ouviram aqui. Os irmãos ouviram a irmã Linda Mayra falando da obra em Hugo Napoleão. Hugo Napoleão é uma cidade que já fechou congregação. Congregação com 10 anos, fechou a porta. Na verdade, hoje a congregação que temos em Hugo Napoleão usa as cadeiras que eram daquela congregação que fechou. E os irmãos ouviram aqui a Linda Mayra falando da obra lá. Hoje tem 13 irmãos que saíram daqui, estão lá com ela, apoiando o trabalho. Os irmãos ouviram aqui o nosso missionário Ideildes, aqui na periferia, no Planalto do Uruguai. Uma congregação que funciona num espaço cedido, que não é nosso. E o nosso missionário mora num galpão lá. Ele disse isso aqui para os irmãos. Eu fui lá com a irmã Socorro. A irmã Socorro ficou chocada lá com a situação do nosso missionário. Ele mora num galpão, um vão com um pequeno banheiro lá dentro. Lá que ele não veio reclamar, não. Eu estou dizendo para os irmãos, ele não reclamou. Ele não disse aqui, eu sou um pobre coitado, estou morrendo. Ele não disse isso, não. Ele está lá fazendo a obra com alegria, com satisfação. Os irmãos ouviram o Hélio aqui, nosso missionário lá em Caraúbas. E esses missionários, irmão, tremem, porque você vai pregar na primeira igreja. O coitado do Ideildes saiu daqui tremendo, e depois me mandou uma mensagem agradecendo, me telefonou agradecendo, mas ele tremia, porque vai falar na primeira igreja. Os irmãos viram o Hélio aqui, falando como aquela congregação lá em Caraúbas tem crescido. Falando lá de equipe de evangelização no interior, de mulheres cristãs em ação, de embaixadores do rei, falando lá do trabalho lá. E aquela congregação, quando nós assumimos aquela congregação, ela tinha mais de 15 anos. E nós votamos aqui em assembleia desistir daquela congregação, porque não saiu do lugar. Nós votamos em assembleia isso. E hoje, aquela congregação abriu a congregação de Caxingó. Hoje tem congregação em Caxingó porque aquela congregação abriu. Eles pagam o aluguel lá do salão, eles pagam o programa de rádio e eles fazem o trabalho lá sábado, porque não dá para fazer domingo. Domingo está em Caraúba, mas sábado tem trabalho lá. Tem escola bíblica, tem culto e tem culto no meio da semana. E sabe quem cuida do culto no meio da semana? Os novos convertidos lá. Então eu queria dizer para os irmãos assim, nós temos feito muito, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu agradeço imensamente os irmãos que têm se desdobrado. Eu sei que alguns irmãos aqui têm feito muito pela obra missionária. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu queria dividir com os irmãos desafios, irmãos. A vida é feita de desafios. Se a gente olha os desafios como problemas, a gente não avança. Mas se a gente olha os desafios como pontes que Deus nos deu para ultrapassar, nós vamos avançar sempre. A nossa igreja vai fazer 100 anos em 2014. Nós temos o final de 2012, temos 2013. Porque 1º de janeiro de 2014, nós queremos fazer um grande culto de dedicação a Deus, dizendo o resto do ano é para comemorar. Nós queremos ficar um ano de comemoração em 2014. Então nós temos 1 ano e meio para preparar esse templo aqui, para preparar o sítio, e para preparar todo o programa de comemoração, porque nós queremos comemorar, nós queremos agradecer a Deus no ano todo. 365 dias de gratidão. Nós somos hoje 328 membros. Alguns só vêm aqui no culto de virada. Alguns me conhecem, mas eu não os conheço. Porque de vez em quando eu encontro, seu pastor, eu sou da sua igreja. Eu digo, opa, aparece lá para a gente orar.
Então, desses 328 membros, a gente não tem todos aqui. Mas nós não queremos também tirá-los do hall de membros só por tirar, porque nós queremos orar por eles. Mas são 12 congregações. E nós decidimos que nessas comemorações nós vamos organizar uma congregação e igreja. Uma. Que é a congregação de Caraúbas, onde está o missionário Hélio. Eu quero apresentar para os irmãos alguns desses desafios. Já falei sobre essa questão de sermos o estado menos evangelizado do Brasil. Aí tem a foto do templo da nossa congregação em Caraúbas. Essa foto é antiga, é um grupo, nós fizemos um projeto social lá, é dessa época. A foto da fachada, não mudou, a fachada é essa aí. Mas, isso aqui foi semana passada, irmãos. O Hélio passou lá na rua, na frente do templo, o filme A Paixão de Cristo, sexta-feira passada, dia 20. E essa senhora aí, Dona Maria, foi uma convertida daquele culto, sexta-feira passada. Aí eu quero que os irmãos vejam que nós dissemos que íamos alargar o templo. Esse templozinho deles aí tem 7 metros de largura, tem mais ou menos 9 de comprido. Estamos puxando 10 metros aí no fundo, é a foto do fundo. E a gente disse isso, o Hélio veio e pregou aqui, nós reunimos com ele, dissemos, Hélio, nós precisamos aumentar aquele templo lá, nós precisamos organizar essa congregação. E nós fomos lá na cidade, eu e o irmão Dionísio, e levamos o irmão Roberval, se não me engano, o irmão Javan e a Lívia. Orientamos lá e no outro dia eles meteram a picareta, e aí os irmãos podem ver eles participando da ampliação do templo. As cavas já estão prontas. Eles estão precisando, irmãos, para continuar a obra, acabou o material que eles tinham, e eles estão precisando disso aí, é a lista do que eles estão precisando. Eles precisam de 3.000 tijolos, precisam de 20 sacos de cimentos, precisam de ferro para fazer as colunas. Os irmãos viram ali que já está o local das cavas das colunas. Precisa de brita, de seixo para fazer as colunas. O orçamento aproximado em R$2.000. Eles precisam disso para não parar essa obra, para não parar, para não desanimarem. Nós vamos ter que levantar um pouco o piso, levantar o telhado. O telhado lá é igual uma casa, nós precisamos fazer um pé direito mais alto. O nosso projeto é fazer isso aqui atrás, com o pé direito alto, de tal modo que quando estiver pronto eles mudam para trás, aí a gente tira o telhado do restante lá e sobe e fazer uma fachada de templo. Mas eu estou colocando para os irmãos isso, dizendo, meus irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudá-los. Não sei se o irmão pode doar tijolo, não sei se o irmão pode doar um saco de cimento, 2 sacos de cimento, eu não sei. Mas eu quero dizer para o irmão que eles precisam disso para segunda-feira para não parar o trabalho. Eu quero apresentar para os irmãos a congregação de Buriti dos Montes. Essa congregação é uma das mais distantes que temos. Fica depois de Castelo, uma cidadezinha pequena, tremendamente idólatra, e tem uma população um pouco mais de 8.000 habitantes. Nós mandamos para lá ontem o irmão Roberval foi no Fiatzinho dele, com 4 pessoas. A irmã Ana Paula foi para fazer uma EBF, eles voltam segunda-feira, mas eu pedi o Roberval para ir, porque o Roberval é um pastor aqui, é um homem experiente, para ajudar o missionário lá, porque o missionário está pedindo socorro, porque a perseguição é grande demais na cidade. Nós conseguimos um terreno para comprar lá, e quando descobriram que ia ser para a igreja, a notícia foi que não compre terreno que ele vai ser desapropriado. Então toda a área que a gente arranja, que a gente quer, que alguém tem uma história a contar de tal modo que a gente é impedido de comprar. Eles saíram daqui ontem, aí irmãos, é um grupo no culto daquela congregação. Sabe onde funciona o culto? Na frente da casa do missionário. Essa é a casa do missionário. Tem um pequeno salão lá, mas no domingo não dá para reunir dentro. Então eles reúnem fora, na frente, por falta de espaço dentro. Então,
Precisamos que os irmãos orem, porque a gente não tem nem terreno para comprar na cidade. A gente não consegue comprar. Não consegue. Há uma perseguição determinada contra a igreja. E a gente precisa que Deus quebre essa barreira. E temos um local para ter onde abrigar o povo. Porque quando é no inverno, vai todo mundo para dentro da casa do missionário. Não cabe lá. Não tem como. Tem como. Esse grupo aí não cabe dentro da casa. Aí é uma foto do mesmo culto do lado de fora. Aí a placa que temos na frente da casa do missionário, né? Nome da igreja, horário dos cultos, uma placa para dizer que tem uma igreja ali na casa do missionário, que não tem um local onde eles possam reunir. Essa é a congregação em Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, 25 quilômetros depois de Campo Maior. É uma congregação que nós estamos recebendo o grupo de americanos para a construção do templo. Se os irmãos notarem, isso aqui é um alpendrezinho da casa. A congregação funciona aqui, ó. Graças a Deus, a igreja de Campo Maior, a primeira igreja de Campo Maior, é nossa parceira nessa congregação. Eles conseguiram comprar esse terreno. E os irmãos americanos estão vindo dia 10 para terminar esse templo. Eles já mandaram o dinheiro, nós estamos comprando o material com o dinheiro que eles mandaram. Esses irmãos estão trabalhando aí, são 2 pedreiros de Floriano, que já trabalham com eles. Agora os irmãos percebam que até agora a nossa igreja não botou nada lá financeiramente. A igreja de Campo Maior é que está fazendo isso aí, a base, a parte de trás. Se os irmãos olharem lá atrás, tem uma... Aqui, ó. Tem um batistério, 2 salas aqui atrás. Essa base e isso aqui foi a primeira igreja batista de Campo Maior que fez. Qual é o desafio que nós estamos tendo aqui? Eu estou fazendo de tudo para que o dinheiro que os americanos mandaram dê para a gente comprar todo o material, fazer todo o tempo, sem que a nossa igreja tenha que entrar com uma parte financeira. Espero que dê. Eu já fui lá essa semana 2 vezes, segunda-feira vou precisar ir de novo lá, tentar pechinchar material, porque não é fácil. Você tem que comprar uma carrada de tijolo em Campo Maior para levar para lá. Você tem que comprar areia que vem do Ceará, porque lá não tem. Então, nós estamos comprando a madeira aqui para levar para lá, porque não tem. Mas, irmãos, nós estamos com esses desafios aí, ó. Os americanos chegam de 10 a 18, eles vão estar lá para colocar o telhado só, vai ficar tudo pronto para eles colocarem o telhado e dedicarem o templo. O templo será dedicado no dia 17 de agosto. Então você anote essa data, 17 de agosto, culto de dedicação do templo. Mas quando eles chegarem lá, dia 10, eles chegam aqui de madrugada, nós vamos levá-los para Nazaré. Eles vão ficar hospedados em Campo Maior, indo para Nazaré todo dia. E eles vão fazer EBF, eles vão dar curso de inglês nas escolas, eles vão fazer encontros de testemunho e vão fazer um culto na praça. Só que quem vai fazer EBF é um americano que não fala brasileiro, não fala português, nem piauiês. Então nós vamos precisar de pelo menos 4 intérpretes que se revezem durante aquela semana lá, que estejam lá para traduzir na hora da EBF, para traduzir no culto. Nós vamos precisar dos irmãos que falam inglês. Eu estou aqui apelando para os jovens que falam inglês. Preciso de você lá. Preciso de você lá. Mas também é adulto que fala inglês, não tem problema nenhum não. Nós precisamos de alguém que fale inglês. Eu só falo piauiês, mal, então não vou servir lá. Não vou servir. Mas se alguém pode nos ajudar, nós vamos necessitar de alguém lá. E vamos necessitar de intérprete também aqui no dia 18, quando nós vamos ter o curso que eles vão oferecer aqui na igreja. Esse é o cartaz que está aí no boletim. Eles vão oferecer um seminário sobre as estratégias missionárias de Paulo e como nós podemos utilizar isso no dia de hoje. Então, basicamente, irmãos, para o trabalho em Nazaré, nós vamos necessitar de apoio humano, porque eu espero em Deus que o dinheiro que eles mandaram dê para fazer toda a construção lá, né? Dê para fazer toda a construção. Então, dia 18 nós dedicamos aquele templo e nós vamos precisar de gente que nos ajude ali no trabalho humano. Aí os irmãos têm uma foto da congregação em Santa Cruz dos Milagres. Começamos dia 27 passado, 27 de junho.
Olhando assim, irmãos, parece largo, né? Tem 6 metros assim. Só que assim, no comprido, só tem 4. Só tem 4. Então, a gente olha assim e diz, opa, tem um salão bonito. Só quando você entra, só são 4 metros. Quer dizer, você bota 3 cadeiras, aí acaba. Nós compramos 30 cadeiras ou 25, Miriam? Nem lembro agora. 30, né? Compramos 30 cadeiras. Uma oferta de um irmão de São Luís, mandou. Nós compramos 30 cadeiras. Só que a gente bota 25 e as outras ficam empilhadas, porque não dá para caber as 30. Por isso que, quando o pequeno grupo da Nairene foi para lá, o culto teve que ser do lado de fora. Aí foi o primeiro culto que fizemos no dia 27. Tinha 11 visitantes nesse primeiro culto. Aí foi o trabalho das crianças que ia na casa do missionário, que é do lado. Tinham 13 crianças. E aí o culto do lado de fora. Tinham 25 pessoas, 25 adultos. Não cabe lá dentro. Cabe lá dentro, fizemos do lado de fora. Aqui, irmãos, o desafio em Santa Cruz é ter uma moto para o missionário. Ele me ligou, pastor, preciso de um transporte, preciso de uma moto. A cidade é muito pequena, os irmãos que conhecem, irmãos que foram católicos, que tomaram banho lá no Olho d'Água, que subiram as escadarias lá, pagando promessa. Agora o irmão está desafiado a ir lá para salvar as almas, que continuam subindo as escadas lá, continuam tomando banho no Olho d'Água. Mas lá a cidade é cheia de morro. Então precisa de um transporte, de uma moto, alguma coisa, porque senão vai dificultar muito. Então se você pode nos ajudar, nós já colocamos uma moto para o missionário de Calaúbas, colocamos uma moto para o missionário de Hugo Napoleão, tudo doação dos irmãos. E nós agora estamos precisando de uma moto para Santa Cruz dos Milagres. Vou encerrar, irmão. E eu queria encerrar com a palavra de Jesus. Quando ele disse a seus discípulos, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Pensa nas palavras de Jesus. Jesus disse, importa. Se você abrir a sua Bíblia, diz assim, é necessário. Jesus está dizendo, é imprescindível. Jesus está dizendo, não tem outro jeito. Irmão, se tivesse outro jeito, Deus tinha feito. Não tem outro jeito. Não tem. Importa que façamos. Quando Jesus diz importa que façamos, Ele está contando comigo, Ele está contando com você. Ele podia ter dito assim, olha meus discípulos, deixa que eu faço. Deixa que eu convoco os anjos do Senhor e eles fazem comigo. Mas Ele não disse isso, Ele disse, importa que façamos. Jesus está dizendo que conta com o meu trabalho, com o seu trabalho, conta com a minha participação e a sua. Jesus está dizendo que eu e você somos parte da obra de Deus. Pensa no privilégio. A salvação daquelas pessoas lá em Santa Cruz, Deus me deu o privilégio a você de fazer isso. Ele diz, importa que façamos, Ele conta comigo e com você para isso. Olha o privilégio de ver almas transformadas, porque Deus me deixou participar disso. Quarta-feira o Yuri estava compartilhando conosco o testemunho dele lá em Cristalândia, que a Ruth deve compartilhar, que eu espero que a Consolação chegue também para compartilhar onde ela está. O privilégio que Deus nos dá e como as pessoas são sedentas, como as pessoas precisam, como elas querem conhecer a verdade. Jesus diz, importa que façamos as obras. E usou plural, as obras daquele que me enviou. Então, irmãos, as obras de Deus, eu fico pensando, o que inclui as obras de Deus? Aí os discípulos, João mandou os discípulos dele perguntar se Jesus era o Messias esperado. Ele disse, olha, digam para ele o seguinte, os cegos estão enxergando, né? Os surdos estão ouvindo, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Jesus estava dizendo assim, olha, diga para eles que o que eu estou fazendo inclui físico, espiritual, inclui emocional. O que eu estou fazendo são obras, não é apenas uma obra.
No reino de Deus tem lugar para mim, para você, para todo mundo. O reino de Deus não é feito só de pregadores, o reino de Deus não é feito só de cantores, o reino de Deus não é feito só de quem oferta, o reino de Deus é feito de todo um exército que entende que a obra de Deus inclui todos nós. Ninguém pode ficar omisso. Ah, pastor, eu não tenho dom. Tem, irmão, tem. Só não tenho dom de reclamar, porque isso não existe. Esse não existe, mas com certeza Deus lhe deu um dom, é só você descobrir. A obra de Deus conta com você, porque a obra de Deus são na verdade as obras do Senhor. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está me dando um privilégio e dando a você, mas Ele está dizendo assim, tem tempo limitado, enquanto é dia. Enquanto é dia. Eu ouvia hoje de manhã, quando vim para cá às 6 horas da manhã, para embarcar o pessoal, que sai daqui umas 6h30, eu ouvia de alguém que eu tive que pegar no carro para trazer para cá, contando a aflição que passa na família, com alguém que tem medo até de ir ao médico. Porque o pai saiu de casa para ir ao médico, foi andando e não voltou mais, morreu. A avó saiu de casa para ir ao médico e foi andando e não voltou mais, morreu. E hoje a pessoa tem pânico do médico. Pânico. Porque pensa que pode ir e não voltar. O que Jesus está me dizendo e dizendo a você assim, o nosso tempo é limitado. Só podemos fazer enquanto é dia, enquanto eu tenho saúde, oportunidade, você tem saúde, oportunidade. Mas vai chegar uma hora que você vai querer e não pode. Vai chegar uma hora que aquele que podia ouvir de você não vai mais poder ouvir. Não vai mais. Enquanto é dia. É o meu desafio, é o seu desafio. O nosso Estado precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. E Deus me deu esse privilégio, e Deus lhe deu esse privilégio. Não é de ninguém, é meu, é seu. Mas tem que ser feito enquanto é dia.